Lembrando, toda alma que morrer sem se batizar, lembra, a pessoa batizada, no seu último suspiro de vida já não tem paz, muitos já não têm paz. Eu falo com experiência própria. Imagine a pessoa sem se batizar, no seu último suspiro de vida, e ainda ficar relutando ainda a força da carne contra a carne, e com mágoa de igreja porque não quiseram os batizar. E eles tendo a certeza, Edinaldo, mas a pessoa não vai se perder. A pessoa não vai se perder, Edinaldo, porque Deus som do coração, Deus som do interior da pessoa. Mas vem cá, a palavra do nosso Pai fala para batizar. A palavra do nosso Pai fala para batizar. E nós vamos deixar a Bíblia falar para nós. Sabe qual é o mal? Um bocado de pastores frouxos, uma frouxura por aí afora. Com esse negocinho eu não vou falar a verdade não, porque eu tenho medo de ser cancelado na internet. Ei, desde quando que eu liguei para ser cancelado na internet, em rede social, em alguma coisa por aí afora? O que eu falo no presencial, eu falo no online now. Se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você profere com os teus lábios, eu amo a Deus, eu sou de Deus, isso, aquilo, outro, o ladrão da cruz foi salvo no último segundo. Primeiro, você não está pendurado na cruz. Segundo, aquele evento ali foi único. Nunca mais Cristo vai ser pendurado no madeiro, com o ex-ladrão de um lado e com o ladrão do outro. Porque o ex-ladrão, por que, Edinaldo? Porque ele confessou seus pecados, aceitou a Cristo e reconheceu o seu Pai, o meu Pai como seu Salvador. E o outro se perdeu por quê, pastor? Toda vez, pastores, até mesmo da minha igreja, Adventista do Sétimo Dia, mundo afora, que vê esse vídeo, se chegar uma ovelha querendo se batizar, não barganha, porque ela está sendo sincera diante do Eterno. Não é vocês que diz? Deus som do coração. Se Deus som do coração, por que você não quer batizar? Vocês querem dar estudo bíblico, quer fazer não sei o que, isso, aquilo, outro, para a família inteira, não sei para quem, para parente, para tataravó, para bisavó, quer ressuscitar até quem morreu para batizar a pessoa que está vivo, querendo se batizar com sede de batismo. Lembra, todos que morrer perdido, por causa dessa pouca vergonha de vocês, eu estou botando até a igreja adventista do sétimo dia no pacote só. Quer seja da minha igreja, pastores, quer seja de outras igrejas. Toda alma que vocês rejeitarem, para que elas não cheguem ao pleno conhecimento do verdade em Cristo. Custa a pessoa querer se batizar, você batizar a pessoa. Ela não está querendo a Cristo, não quer ter um encontro com Cristo, não quer reconhecer a Cristo, custa você batizar a pessoa. Porque para batizar a pessoa, se ela está com sede, você tem os parâmetros ali para falar a doutrina da igreja, sim ou não? Na hora que você apresentar a doutrina da igreja para a pessoa mesma ali, ela vai ver se ela vai querer tomar a decisão dela à frente ou se ela para. Porque chegar e dar um estudo bíblico, dar 1000 anos de estudo bíblico para uma pessoa, seja de igreja qual for, para batizar a pessoa. E a pessoa chegar e se batizar e ali ter o seu estudo bíblico ali, continuar aprofundando nas escrituras sagradas, que mal faz? Na hora de não deixar a pessoa, na hora de não batizar a pessoa, vem com essa desculpa sendo enviado pelo Satanás mesmo, de dizer, Deus, som do coração da pessoa, não precisa se batizar, porque batismo não salva. Me diz uma coisa, guarda de sábado, lei, mandamento, a lei moral, também nos salva. E por que nós guardamos o quarto mandamento? Por que nós guardamos os mandamentos do Eterno? Por quê? Por que nós guardamos? Porque nós somos salvos pela graça. Porque nós somos salvos pela graça. E a graça deu seu testemunho aqui. E a graça deu seu testemunho aqui em vida, para mim e para você se batizando. Vamos ver o que a graça falou para Nicodemos. Vamos ver o que a graça falou para Nicodemos. Vamos ver o que a graça falou. Todas essas palavras aqui, ó, sobre o batismo, saiu dos lábios da graça. Desperta vocês que dormes. Desperta vocês que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá, meus irmãos, nós vamos ler com força. Não se preocupe.
Nós vamos ler com força. Para os pastores adventistas do sétimo dia, para os pastores de todas as denominações em todo o globo terrestre, o recado foi dado. O recado foi dado. E o recado foi dado. Já me deram queixa de pastor que deixou de pastor adventista, que deixou de batizar esposo, esposa, porque queria empurrar estudo bíblico, mais estudo bíblico no casal para batizar o casal. Lembra do ladrão da cruz que se perdeu. Lembra. Batismo nunca salvou ninguém, nunca vai salvar ninguém. Mas é uma demonstração, uma boa obra para testificar que verdadeiramente aceita Cristo como seu Salvador e é selado nos céus. Esquece o ladrão da cruz lá que se salvou, porque ali ele não tinha saída, ali ele não tinha opção para descer do madeiro e ser batizado. Esquece isso aí. Esquece isso aí. E lembra do ladrão que se perdeu. E lembra do ladrão que se perdeu. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Não foi nenhuma vez, nem duas, nem três. E lembra, quando eu tropeço em palavras aqui, porque minha língua trava. Do tiro que eu levei na cara, na boca, saiu arregaçando com tudo, e eu tenho uma bala ainda alojada na minha primeira vértebra aqui, ó. Na primeira vértebra. Eu tive paz de todas essas trajetórias que eu tive, que eu passei pelo vale da sombra da morte. De ter parado debaixo de ônibus, motorista achar que tinha me feito de mim uma lama, e por aí vai. E tranquilação com meu Senhor e Salvador Jesus Cristão. Tranquilação. Quando eu levei o tiro, que bandido disparou em cima de mim, quase uma pistola toda em cima de mim aqui no Rio de Janeiro, olha nos meus olhos aqui. Em momento nenhum entrou desespero dentro de mim. Em momento nenhum. Eu já vi pessoas com perna quebrada em hospital entrando em um desespero constante sem lembrar de Cristo. Sem lembrar de Cristo. Gritando de dor, nem sequer proferia, lembrava de Cristo, nome de Cristo. É por isso que o meu Pai sempre escolheu os pequenos para grandes obras. Como a minha irmã Ellen Goldwhite deixou escrito em um livro genial, fabuloso, chamado Parábolas de Jesus, página 361. Porque o nosso Pai, ele faz como ele quer. E ele escolheu sempre as coisas pequenas para as grandiosas obras, para fazer grandiosas obras. Olha aqui nos meus olhos aqui. Nós sabemos que o nosso Redentor, que reina para todos sempre, ele é fiel e verdadeiro. E o que ele quer de mim e de você é que nós sejamos fiéis a ele, a tempo e fora de tempo. O que o nosso Pai fala aqui, ó? Parábolas de Jesus, 361, no último parágrafo. Aqui, ó. Deus opera por quem quer. Muitas vezes escolhe os instrumentos mais humildes para as maiores obras. E quer que eu fale uma coisa para vocês? Nós iremos prestar conta de tudo aqui, pastores. Isso aqui vai um recado até para os pastores da minha igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós iremos prestar conta de tudo. Se nós estamos guiando as ovelhas do nosso Pai, como Ele verdadeiramente quer,
o que está saindo dos nossos lábios em pregações, tudo, nós iremos prestar conta de tudo. E vocês sabem disso. Mateus capítulo 12, versos 36 a 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Se você fala da boca para fora que aceita Cristo, que já é de Cristo, isso, aquilo, outro, e você recusa o batismo do Eterno, recusa a servir o Eterno, isso é verdade ou é mentira? E a mentira provém de quem? De Satanás. É por isso que muitas pessoas, por onde eu tenho passado por aí, até no presencial, falam assim, Edinaldo, às vezes você parece que exagera. Eu prefiro, aos olhos carnais, exagerar, como muitos pensam por aí afora, porque não afirma. Porque o que afirma é o que está dentro da Bíblia. O que a Bíblia fala, o que a palavra do meu pai fala, do que eu querer agradar o homem e dizer para o homem, Deus te ama porque você é um homem bom, você é uma mulher boa, você é do bem, você é um bom pai, uma boa mãe. Ei, fica aí que no tempo certo Deus vai fazer a obra. No tempo certo Deus vai fazer a obra. Sabe o que eu falo para qualquer pessoa, no presencial, aqui no online? É que hoje, se você ouvir a voz do Eterno hoje, aceite-o como seu Salvador, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não nos pertence. Aí entra uma diferença. Eu não tenho ninguém para me batizar hoje, mas eu aceito a Cristo como meu Salvador hoje. Eu não tenho ninguém para me batizar, nem pastor, nem ninguém. Mas o mais breve possível eu vou me batizar. Se eu bater as cambitas mais tarde, sem se batizar, resumindo, a você que está nessa pegada, porque louvado seja o nosso grandioso Deus, graças ao Eterno eu sou batizado, graças ao Eterno, sabe o que acontece? Aí é diferente. Porque você não teve alguém para te batizar. Se você estiver no leito de um hospital, não tiver como você se batizar, se você morrer, é diferente isso aí. Agora, você estando com teus pezinhos bons, você estando sadiozinho, você rejeitar o Eterno, aí é problema. Aí é problema, porque você está rejeitando o Eterno. Aí sabe o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me negar, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como é que a pessoa nega a Cristo? Eu aceito a Cristo, sou de Cristo, mas eu não me batizo, eu não quero me batizar. Eu não quero servir a Ele, mas eu já sou dele. Ué, há uma contradição nisso aí, sim ou não? Há uma incoerência por aí, sim ou não? Você nunca vai ver o Edinaldo falar assim, ó, ei, deixa Deus aí que vai estar no tempo dele. Eu vou falar para a pessoa, hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo me usando aqui, batize-o, aceite Cristo como seu Salvador. Não dá para se batizar hoje? Marca aí, ó, para você se batizar o mais breve possível. O mais breve possível. E não deixa Satanás te seduzir, porque até o último segundo de você descer no tanque batismal, ou no rio, no mar, vai botando tudo num pacote só para você se batizar, ele vai querer fazer de tudo para atrapalhar o teu batismo. Comunhão total até o último milésimo de segundo que você for descer no tanque batismal, na água, vai botando tudo num pacote só, para você verdadeiramente honrar o Eterno com os lábios, com as ações, com a boa obra, de aceitando o seu santo e amado Filho Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor, aquele que vive. E quando nós não estivermos mais aqui nessa terra aqui, é porque nós estaremos com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. O recado foi dado, pastores. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Vamos ler aqui de trás para frente, que dá no mesmo. Quem foi que figurou o batismo primeiro? Vamos aqui, ó. Vamos daqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3.
verso 20 ao 21. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Jovens com segurança e propriedade dos céus. Aí de novo, mas eu sou analfabeto, eu mal sei ler a Bíblia, não interessa. Lembra o que a minha irmã Ellen Goldwhite deixou escrito para nós em um dos seus livros fabuloso, Parábolas de Jesus, na página 361, no último parágrafo. Deus escolhe quem Ele quer. Quem Ele quer? Para as grandes obras. Vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Aqui, ó. Os quais, noutro tempo, aqui, ó, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Aqui, ó. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Pastores, vocês estão brincando com o batismo. Vocês estão brincando com esse negócio de aí vamos fazer uma festa na igreja, vamos preparar a igreja, deixar a igreja bonita, que não sei o que, para de história, para de conversa fiada e batiza as ovelhas do meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele mandou foi ir de pregar o Evangelho, fazer discípulo em todo mundo e batiza os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a festa é nos céus, não é dentro de igreja. No dia que for batizar alguém dentro da igreja, fazer um apelo e a pessoa aceitar batismo, não vem com esse negócio, em qualquer igreja, seja Assembleia, Batista, vai botando tudo num pacote só. Não vá com esse negócio. Primeiro você tem que fazer um estudo bíblico para se batizar. Não. Ei, você quer se batizar? Você sentiu que o Espírito Santo pulsou no teu coração? É o desejo do teu coração. Hoje nós estamos batizando. Mas deixa eu falar aqui, ler aqui para você a ata da igreja, ler a doutrina da igreja. E aí depois você começa a fazer um estudo bíblico. E a pessoa decidida, ela vai se batizar. Porque se estudo bíblicos, se conhecimento de doutrina de igreja, isso aquilo outro segurasse, membros dentro de igreja, segurasse ovelhas dentro de igreja, ovelhas desobedientes dentro de igreja, as igrejas não estavam aí com um montão aí de lugares vazios por aí afora, e mesmo de ovelha que já morreu longe dos caminhos do Senhor por aí afora. Se o estudo bíblico segurasse ovelha dentro da casa de Deus, dá para você ver o tamanho do problema? E pelo contrário, tem ovelhas que não sabem nem ler por aí afora, outros que nunca nem sequer fizeram um estudo bíblico aprofundado e estão aí, morreram dentro da igreja. Desperta, pastores, o sangue de todos estarão sobre os vossos ombros, não em cima do meu, está repreendido, e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o sangue de vocês, sabe por quê? Porque as ovelhas que morrer perdidas do meu Pai, lembrando, pode ser até pastores adventistas, vai ficar nos ombros de vocês mesmos, é nos ombros de vocês mesmos. Lembra, será que vai ter paz na hora de morrer? Lembra disso, lembra disso, lembra disso. Principalmente se tiver com rancor na sua mente e no seu coração, porque foi rejeitado para não se batizar. Não é vocês que dizem, são do coração? São do coração? Então batiza, porque Deus não está sondando o coração da ovelha, que não tem estudo bíblico nenhum e quer se batizar, que não tem conhecimento nenhum de Cristo e quer se batizar. Deus não está sondando o coração dele? Para batizar, vocês não batizam, mas para a ovelha morrer sem se batizar, vocês dizem que Deus sondou o coração, a luz que a pessoa teve. Uma incoerência, não é? Lembra bem, o sangue vai estar sobre as costas de vocês, não das minhas. Vamos lá, continuando. Vamos ver aqui integral de novo, para a honra e glória do nosso Pai. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 ao 21. Aqui, ó. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Vamos lá. A qual figurando o batismo, apontando para quem? Para o Messias, que viria, ao Messias que havia de vir, e ele já veio, se batizou, deixou o exemplo para mim e para você. Aqui, ó.
a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Aqui, ó. Não sendo a remoção da imundícia da carne. Aqui, ó. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Por quê? Uma boa consciência para com Deus. Quem se batizou para dar o exemplo para mim e para você, que não tinha nenhum pecado, que não cometeu pecado sem mancha e sem mácula? O próprio Deus, habitando aqui um corpo de carne. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá. 1 aos Coríntios. Vamos lá. Primeira aos Coríntios. Vamos. Aqui, ó, capítulo 10. Primeira aos Coríntios, capítulo 10. Verso 1. Nós vamos ler integral. Verso 1 ao 2. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. 1 aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 10, verso 1 ao 2. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos nessa pegada, vamos? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Ora, irmãos. Aqui, ó. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Aqui, ó. E todos passaram pelo mar. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Tendo sido todos batizados. Aqui, ó. Assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Jovens, olha aqui dentro dos meus olhos aqui, ó. Toda vez que você for ler um assunto na Bíblia que é polêmico por aí afora, com propriedade dos céus, autoridade, pode ler parando mesmo. Pode ler, não tem problema nenhum. Não é que você não sabe ler, não é que você está se perdendo na leitura, não é que você está nervoso. Por um acaso o Degretão Prichão está nervosão? Pelo contrário, o Degretão Prichão está chamando a atenção até mesmo dos seus irmãos pastorzão, mundo aforão por aí afora. E deixando bem claro para as ovelhas, se batizem. Demonstre que você verdadeiramente é de Cristo, que você está em Cristo, que você é de Cristo, que você reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vamos ler integralzão para ficar bem isão, laitão e braitão.